Bom dia, colegas aí do nosso interior do estado. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês, realizando neste mês de setembro a campanha do Setembro Amarelo, né? Hoje, especificamente, nós estamos fazendo a abertura, primeiramente, para o nosso interior do estado. Estamos aqui também no estúdio com as profissionais da capital, e nós teremos, no mês de setembro, toda uma programação voltada para a prevenção do suicídio. Hoje, na abertura, nós teremos aqui a palestrante, a doutora Alessandra Pereira, que irá falar um pouco desse sofrimento, né? Falar um pouco dessa prevenção que nós teremos que ter, não só com os nossos servidores, mas também com os nossos alunos. Então, esse mês de setembro, através da Gerência de Promoção e Valorização do Servidor, mais seus parceiros, estaremos realizando uma campanha com um foco diferente, né? Nós estaremos esse mês focando mais na capacitação dos profissionais que estão aí na ponta, que estão recebendo as notificações. Então, hoje nós teremos a abertura, né? Eu agradeço a participação de todos vocês. Peço que vocês também entrem nessa luta conosco. Nós estaremos encaminhando todo o material de divulgação. Nós temos o material já que foi encaminhado ano passado, que ele pode sim ser usado ainda este ano, porque falar de suicídio, falar da prevenção dele é uma coisa que nós devemos repetir diariamente com os nossos familiares, com os nossos amigos. Ninguém nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Ela pode estar do seu lado e você pode não estar percebendo que essa pessoa está em sofrimento. Então, hoje, especificamente, nós teremos a palestra com a doutora Alessandra, que irá tratar um pouco mais a fundo em relação à prevenção, né? É o acolhimento. Eu acho que nós, enquanto profissionais na Secretaria de Educação, temos esse dever de acolher aquele que nos procura. Então, ela irá falar um pouco sobre essa parte do acolhimento, da saúde mental, que é importantíssima, que nós, enquanto profissionais, devemos, nesse período, estar trabalhando com os nossos gestores, com os nossos professores, com os nossos alunos, né? Ninguém sabe o que acontece na casa de ninguém. Então, e é difícil você falar de dor, é difícil você falar de sofrimento. Então, estejamos ali atentos para que diminua o número de suicídio, não só no estado do Amazonas, mas como no Brasil. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. No próximo dia 10, nós iremos continuar com a capacitação das profissionais, assistentes sociais e psicólogos. Nós estamos verificando, junto ao Centro de Mídias, que foi uma solicitação ontem de algumas colegas do interior, para que nós possamos fazer uma transmissão aonde nós teremos essa capacitação, que será lá na Coordenadoria Distrital 5. Nós já estamos conversando aqui com o Centro de Mídias para saber se teria essa possibilidade de fazer essa transmissão da capacitação, que será realizada no dia 10, às 9 horas da manhã. Se não for possível, nós já conversamos aqui com a doutora, ela já se predispôs que, num outro momento, né, talvez até na mesma semana, ela virá até o estúdio para trabalhar também com as profissionais do interior, que eu acho assim importantíssimo. No município do estado do Amazonas, nós já tivemos muitos casos de suicídio. Já tivemos suicídio em massa em São Gabriel da Cachoeira. Nós estamos com um índice muito grande em Manacapuru. Então, eu creio que o interior precisa, sim, de uma atenção maior em relação a esse trabalho que está sendo realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Então, nós vamos informar a vocês, através do nosso grupo de WhatsApp, através dos e-mails institucionais, se vocês irão assistir a palestra do dia 10, né, a capacitação, via Centro de Mídias já direto, aonde nós teremos a capacitação das profissionais da capital, ou, num outro momento, aqui via estúdio, com a doutora que irá também realizar a capacitação de vocês no interior. E é importante que vocês, aí que estão no município, convidem os seus colegas, convide o assistente técnico, convide os gestores, convide os pais para que eles possam assistir. Essa capacitação, ela não é somente para o profissional. Eu acho que todos nós devemos abraçar essa causa. Todos nós devemos estar atentos. Então,
Se for possível, convide os nossos coordenadores, os nossos gestores, as pessoas que estão mais próximas aos nossos alunos, para que a gente possa aí, a Secretaria de Educação, abraçar essa causa, acolher essas pessoas que estão em sofrimento. Então, eu agradeço a participação de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Alessandra. Agradeço de antemão a doutora, que se predispôs a estar aqui conosco mais um ano. Desde o ano passado, ela trabalha conosco em prol desta campanha, que é importantíssima para a Secretaria de Educação. Então, eu agradeço e deixo vocês com ela. Muito obrigada e bom dia a todos. Vamos lá? Então, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a toda a SEDUC, aqui representada na pessoa da Marilene, a toda a equipe que vocês não estão vendo, mas tem umas meninas aqui do lado que trabalham por trás desses bastidores, né, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso esteja sendo levado até vocês. Então, é muito importante nós termos um espaço institucional onde nós podemos estar falando sobre suicídio. E assim, a minha primeira postagem, né, do dia 1º de setembro, eu enfatizei bastante isso, que falar de Setembro Amarelo, falar de suicídio, não é falar de morte, e sim falar de vida. Setembro é o mês da primavera, é um mês de renovação do ciclo da vida, é um mês onde nós temos oportunidade de ver as flores desabrochando. E é disso que nós estamos aqui para falar de vida, e não para falar de morte, para falar de nada triste, mas para falar que há pessoas que não estão encontrando sentido em viver. Então, essas pessoas, elas precisam ser apoiadas, precisam ser ajudadas. Nós temos uma informação da Vigilância em Saúde, né? É um dado do Ministério da Saúde, que o Sistema de Informação e Mortalidade nos diz que no período de 2011 a 2015, nós tivemos classificados como lesão autoprovocada intencionalmente, intoxicação exógena de intenção indeterminada ou sequela de lesões autoprovocadas intencionalmente, detectados como sendo indício de suicídio. Mas nós temos alguns detalhes a verificar nisso. Por exemplo, uma questão importante de lembrar é que há muita subnotificação. Muitas vezes a pessoa que ela se envenenou e ela está com uma intoxicação exógena de intenção indeterminada, ela, na verdade, pode não ter sido colocado como envenenamento. Ela pode ter sido colocado como uma situação onde ela teve uma parada cardiorrespiratória, onde ela teve algum problema gástrico, onde ela teve diversos problemas. Uma lesão autoprovocada, muitas vezes, não é colocada na estatística como lesão autoprovocada. Ela, estatisticamente, ela entra como um corte, uma lesão pérfuro-contusa, um corte de antebraço, como um corte de pescoço. E se ela entra de uma outra forma, que não seja nessa classificação, ela não entrou na estatística. Então, por mais que nós apresentemos dados que já são assustadores, esses dados são muito piores quando a gente pensa que muitas pessoas não tiveram o diagnóstico adequado no seu atestado de óbito. E aí, vamos para o próximo. E aí nós vemos que essa subnotificação, como eu estou explicando para vocês, ela varia muito de acordo com a região e da cultura, porque muitas vezes as pessoas, quando levam na unidade de saúde, elas não dizem que a pessoa está com aquela lesão, porque a pessoa mesma se provocou a lesão. E uma outra questão também importante é que também não fica na cultura de quem notifica, que no caso dos médicos, que é importante ser notificado como uma lesão autoprovocada, com uma intoxicação que a pessoa tentou retirar a própria vida. E os próprios profissionais também precisam ser capacitados e habilitados para identificar, nesse contexto, qual é o melhor CID, né, a classificação diagnóstica, a ser colocada nos atestados de óbito. Pode passar. Nós vimos mais adiante que, por exemplo, entre homens e mulheres com lesão autoprovocada, nós temos os casos de tentativa de suicídio, sendo muito maior em mulheres do que em homens. 70% praticamente dos casos ocorreram em mulheres. E nós vemos em seguida, pode colocar o seguinte, por favor, que de 2011 a 2016,
esses casos aumentaram assustadoramente, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Então, mesmo o sexo masculino sendo 1/3 abaixo, ele teve um crescimento similar, né? E nós temos esse dado subindo em 209% nas mulheres, em 194%, uma média do aumento de 200%, sendo que homens brancos têm mais risco de suicídio, né? E os adolescentes e mulheres têm mais tentativas. Pode passando. Aqui no norte, nós temos um dado que, tecnicamente falando, poderia ser tranquilizador, mas na verdade não é bem assim. Quando nós falamos de subnotificação, nós temos uma impressão muito grande de que esses dados estão muito subnotificados aqui na região norte. E quando nós falamos no aspecto cultural, nós precisamos levar em consideração que não é só a cultura de quem busca o socorro, mas também a cultura de quem notifica. Então, talvez os próprios profissionais da área de saúde precisam estar mais atentos para que conste na notificação do sistema de informação de mortalidade o CID, o diagnóstico adequado, para que isso apareça nas estatísticas. A outra questão importante é que temos a portaria do Ministério que determina, né, a partir de 2014, que tentativa de suicídio é um agravo de notificação obrigatória e que tem esses formulários disponíveis. Ano passado foi feito um trabalho onde esse formulário foi disponibilizado em todas as escolas, né, do estado. Se você não conhece esse formulário, se não tem na sua escola, busque com o gestor. Muitas vezes a troca de gestão, isso não é repassado, mas é um documento importante, porque esses casos muitas vezes não chegam até a unidade de saúde. Então, se ocorrer alguma tentativa de suicídio na sua unidade, procure o gestor, notifique, porque só através da notificação nós vamos ter uma dimensão real do problema que nós temos. E o início do cuidado é imediato. Eu escutei uma pergunta esses dias bem interessante. A pessoa perguntou assim: doutora, e se a pessoa se trancar no quarto, ou se trancar no banheiro, ou se trancar em qualquer cômodo, qual deve ser a atitude da família? E eu respondi para a pessoa: arrombe a porta imediatamente. Não existe por que você protelar uma situação dessa. Uma situação dessa não deve ser protelada. Porque se você tivesse uma pessoa tendo um infarto, você não ia deixar a pessoa ficar infartando até levar para uma unidade de saúde. Ninguém vai ficar esperando uma pessoa morrer até buscar um socorro. Então, se for necessário, busque ajuda imediata. Pode ir passando, por favor? O suicídio, ele é a quarta causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, veja bem, quem não, nessa faixa etária de 15 a 19 anos, quem não pensa em suicídio e morre nessa faixa etária, é ou porque estava envolvido em uma violência, geralmente uma violência urbana, né? A pessoa foi assassinada, ou a pessoa foi envolvida em um acidente de trânsito. Então, veja só, jovem não vai morrer porque está doente. Claro que há doenças dessa faixa etária, pessoas que morrem muito jovens, mas a grande maioria das pessoas estão rígidas, estão saudáveis. Então, elas morrem porque algo impacta o seu organismo de fora para dentro. E quando não é um acidente ou uma violência, é quando a pessoa atenta contra a sua própria vida. Mas muito antes da gente chegar nessa fase do atentado contra a própria vida, nós temos as situações onde as pessoas já estão, por exemplo, se mutilando. E isso não aparece também, isso também não é notificado. Mas no ambiente escolar é onde se percebe de forma melhor. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente, num clima tropical, num ambiente onde é um calor extremo e há muitos jovens que só andam, por exemplo, de mangas compridas. Então, isso é uma atitude muito suspeita e que deve ser investigada. Próximo, por favor. É muito importante nós lembrarmos que mais de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm associação, têm algum transtorno psiquiátrico de base. Eu vou, inclusive, dizer para vocês que no último relatório da Organização Mundial de Saúde, os estudos retrospectivos mostraram uma associação de 98,5%. Eu não estou falando de 50%, de 70%, estou falando de 98%.
0,5% das pessoas que atentam contra a própria vida terem uma associação com alguma doença psiquiátrica. Então, isso não pode ser negligenciado, não pode ser visto como se fosse uma fase. Ah, isso é uma fase, isso vai passar. Não, isso não é uma fase, isso é uma doença. Isso é patológico. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, se você não tem habilitação para ajudar, procure quem tenha. Porque o comportamento suicida, ele não vai diminuir, isso não vai passar, porque ele vai ficar mais velho, porque ele vai casar, porque ele vai arrumar um emprego, porque ele vai encontrar sentido na vida, que aquilo é coisa de desocupado que não faz nada. Ele vai continuar. As dificuldades na detecção no idoso são extremas, mas tem muitos idosos que também ninguém percebe as falas. Eu só dou trabalho para minha família, ninguém liga mais para mim, eu não funciono, eu não tenho mais por que viver. Para que eu estou aqui? Todos os meus amigos já morreram. Eu não faço mais nada, eu só dou trabalho. Então, preste muita atenção na fala do idoso que diz que só dá trabalho. Porque esse idoso, ele é um candidato sério a ficar pensando constantemente em morrer e acabar tentando contra a própria vida. E a gente tem uma coisa muito interessante para relatar, que o melhor planejamento, quer dizer, a tentativa de suicídio de idosos geralmente ela é mais bem sucedida. Por quê? Porque o jovem ele vai agir por impulso e o idoso não. O idoso ele vai planejar, ele já tem uma certa experiência, ele sabe o que dá certo mesmo e o que não dá. Então é muito importante nós atentarmos para esse fato. Uma outra questão interessante quando a gente fala de pessoas jovens, que é onde começa a aflorar essas questões, é quando na primeira infância nós temos as relações de negligência, de abuso, que pode ser abuso físico, abuso psicológico ou abuso sexual. Então, não pense que uma criança ela só vai ser abusada quando ela necessariamente teve um contato íntimo de forma intensa. Também é abuso infantil quando existe um lar onde aquela criança é constantemente pressionada psicologicamente, onde existe uma situação física, onde ela perde os pais no período principalmente de 0 a 6 anos, quando existe uso indevido de substâncias, porque acredite, muitas crianças elas são expostas a situações de álcool e drogas no início de vida. E também quando tem experiências traumáticas, como, por exemplo, uma casa que foi assaltada, uma criança que foi vítima de um sequestro ou de um acidente, ou alguma outra situação. É muito comum no interior as famílias passarem por situações de naufrágio. Então, às vezes, é um barco, uma voadeira, alguma situação desse tipo. E a criança ficou numa situação de morte iminente. Ela se sentiu abandonada, insegura, fragilizada naquele momento. E também tem as outras situações que a gente liga mais do meio para o fim da vida, que é quando as pessoas de meia idade e idosos, elas são expostas a situações de isolamento social, né, de muitas preocupações relacionadas à sua saúde, como doenças crônicas. Afinal, qual é o idoso que não tem, no mínimo, pressão alta, ou não tem, no mínimo, diabetes, ou não tem, no mínimo, uma osteoartrose? Só que aquilo, quando a pessoa relata, ela relata, inclusive, problemas corriqueiros como se fossem muito importantes. Então, por exemplo, ela descobriu hipertenso, o médico solicitou uma investigação renal. Aí descobriu que tem um cisto no rim. Aquele cisto no rim, se a pessoa não fosse investigar, ela não quer descobrir. Mas quando ela vai fazer um relato, ela diz, doutor, é porque eu tenho um cisto no rim. Então aquilo para ela é aterrorizante, mas não vai mudar, mesmo não mudando em nada, porque muitas vezes pode ser um cisto benigno que já acompanhou a vida inteira. O hipertenso, se ele tiver uma boa alimentação, se ele tiver uma atividade física, nem que seja uma caminhada, né, ele vai poder ter um estado de vida muito bom. E aí não tem porquê. A partir daquele momento, parece assim que ele é condenado. Ele é considerado, a partir daquele momento, um cardiopata. Não, porque agora eu tenho um problema de pressão que é muito grave. Não há por que se embutir gravidade nos adoecimentos corriqueiros do envelhecimento, porque só não vai desenvolver as doenças crônicas degenerativas quem morrer novo. E quem fica velho vai ficar doente sim. E isso vai depender muito do plantio, porque a gente só colhe o que planta.
O plantio é obrigatório, a colheita é opcional. Então, se você hoje ainda está na meia-idade, olhe para o seu prato quando você estiver à mesa. Olhe para o seu café da manhã, olhe para o seu jantar e veja o que você está comendo. Preste atenção no seu dia, veja qual é o tempo que você tira para dedicar a você. Porque se você não se dedicar à sua saúde nesse momento, você vai ter mais possibilidade de adoecimento no envelhecimento. E no interior nós encontramos muitos idosos saudáveis. Nós sabemos que tem vários estudos sobre isso, inclusive da nossa Universidade Estadual do Amazonas, sobre a longevidade no município de Maués. Quem é de Maués, o meu abraço e meu carinho especial. E eu sou, assim, uma fã número 1 daquele povo que sobe e desce aquela ladeira todo dia. Porque se você for olhar os barrancos que tem em Maués, aquilo é um exercício cardiovascular diário. Quantas pessoas pagam para ir para a academia, para fazer spinning, para fazer step, para fazer elíptico, e todos os dias, naturalmente, as pessoas fazem isso na sua vivência diária dentro dos municípios, que tem barrancos, que tem dificuldade, e que os idosos continuam ativos. Claro que tem toda uma questão de estilo de vida, mas muitas vezes nos interiores, quando a gente frequenta hoje em dia, e eu gosto muito de andar por interior, pode me convidar que eu vou. O que acontece? As pessoas simplesmente são expostas a situações onde você vai no mercadinho, você não tem acesso a tantas frutas e verduras, porque o plantio é escasso. Hoje em dia a cultura é de trazer o alimento industrializado da cidade. Você vê que em vez das crianças estarem merendando fruta, merendando mingau de banana verde, as crianças estão merendando bolacha recheada. As crianças estão merendando militos. As crianças estão, em vez de estarem almoçando peixe, as crianças estão almoçando calabresa frita no interior. Então, nós precisamos melhorar essa situação alimentar de toda uma vida para que quando chegue na velhice, a pessoa não esteja colhendo plantio ruim, mais doenças crônicas degenerativas e essas doenças crônicas prejudicando a vida da pessoa e ela começar a antecipar a sua existência, porque ela não está satisfeita em ser longevo, mas ser um velho doente. Que velho doente ninguém quer ser, né? Então, essas estratégias, elas precisam ser para toda a vida. E é em todas as fases de vida que nós precisamos ter uma abordagem multifacetada e multicamada. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso vai desde a pessoa que está em... Vamos supor, estamos numa escola. Então, nós estamos falando desde o faxineiro que percebeu que encontrou produtos no banheiro, por exemplo, lâminas. Nós estamos falando do profissional que está dentro de sala do professor. Nós estamos falando do gestor que percebeu que tinha funcionários que não estavam bem. Nós estamos falando do manejo de depressão em outras esferas, que não seja só dentro da unidade de saúde, que não seja só dentro do consultório de psiquiatria. Então, eu quero aqui, por exemplo, também mandar um abraço para o pessoal de Quari, que tem o Dr. Sóstenes trabalhando em Quari, que é o nosso mais novo titulado e da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Um profissional competentíssimo. Mas quantos interiores aqui têm acesso a um psiquiatra, tem um psiquiatra na sua cidade? Então, eu estava com inveja do colega. O colega disse que para ele não tem preço, que ele todo dia faz um cochilo, de tarde depois do almoço. Quantos de nós aqui podemos dar um cochilo na capital depois do almoço? Se com o trânsito que você tem, você vai demorar um deslocamento de no mínimo 1 hora, de 40 minutos, de no mínimo 30, para você sair de um local e ir para o outro. Esse seria o tempo da sua sesta, que no interior você muitas vezes tem oportunidade de dar. Então, a melhor forma de nós melhorarmos essa situação é nós estarmos atentos desde a atenção básica. É nós estarmos atentos desde os outros ambientes, a igreja. A igreja é um ambiente importantíssimo de prevenção, porque é lá onde está a busca existencial do indivíduo. Então, nós trabalhamos o indivíduo num contexto das suas vivências. Nós não podemos, dentro da ciência, nos negar a existência da influência da espiritualidade. Eu falei espiritualidade, eu não falei religiosidade. Da espiritualidade na vida do indivíduo, independente da sua crença, como aquilo lhe dando e lhe trazendo sentido de vida. Continuando, por favor. Jogue na tela, por favor, essa imagem, isso aqui
é uma escala que a gente usa de forma bem genérica, né? Só para você detectar fatores de risco, que é a SAD-Pearsons. Essa apresentação ela pode estar disponibilizada para vocês, porque na tela realmente fica muito pequena a visualização, mas é só para vocês conhecerem que existem formas de se detectar de forma simples e de pontuar, né? Com scores simples, que é só somar, para você perceber se as pessoas têm um risco maior ou não de adoecimento no sentido de ter ou não ideação suicida. Por exemplo, pessoas casadas, elas têm um fator protetivo maior. As pessoas que têm filhos, elas têm um fator de proteção, porque elas têm um sentido existencial maior. O que já não ocorre tanto com as pessoas que são solteiras, porque elas estão a sós com mais facilidade. Então é mais fácil tentar suicídio. Ora, se você tem uma suspeita de que uma pessoa poderá cometer suicídio, ela não deve ficar só, em hipótese alguma. E se ela é casada e ela tem filhos, acredite, é muito difícil ficar só. Qual é a mãe que nunca passou pela experiência de querer ir ao banheiro e não conseguir porque os filhos não deixam? Então, você, muitas vezes, quando nós temos uma ideação suicida, você perde, inclusive, a privacidade, porque a porta do banheiro não pode ser deixada fechada. Porque uma pessoa com ideação suicida, ela pode aproveitar o momento dessa intimidade, dessa privacidade, e ela pode cometer um suicídio dentro do banheiro, onde tem inúmeros métodos que podem ser realizados. Então, quais são frases de alarme que você pode detectar no discurso das pessoas? Não aguento mais. Ai, eu queria sumir. Ai, hoje eu quero morrer. Quantas vezes você já não escutou, por exemplo, um colega de trabalho falando: ai, hoje eu queria sumir. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, quais são as mudanças inesperadas que servem como alarme também? A pessoa tinha um hobby, ela abandonou. A pessoa começa a ter desinteresse, a pessoa é vaidosa, ela se maquia, ela se arruma, ela se ajeita, ela começa a deixar de fazer isso. Ela deixa de frequentar a lanchonete, a sorveteria, o cinema, a igreja, a casa das pessoas. E, em momento nenhum, muitas vezes alguém se aproxima e pergunta: e aí, fulano, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem, acabou. Mas por que que você não tá mais vindo para o nosso encontro? Por quê? O que está acontecendo? Nunca mais a gente te viu na casa da fulana. Então, o que está acontecendo com a vida dessa pessoa? Será que é porque ela, de uma hora para outra, ela se tornou antipática? Não, eu estou chateada com todo mundo. Então, vamos procurar saber, dar esse olhar para o outro. Porque uma tentativa de suicídio anterior, quando uma pessoa já tentou alguma coisa, é uma pessoa que deve ter um olhar muito maior, porque essa pessoa vai tentar de novo. Então, e se essa pessoa tem uso e abuso de drogas? Os nossos interiores hoje, eles estão tomados de álcool e drogas. Você hoje vai nos interiores, as pessoas, eu tenho muitos pacientes que mudaram para o interior para ter um estilo de vida mais saudável, e hoje voltaram para a capital, porque eles estavam se sentindo mais ameaçados no interior, num sítio isolado, onde era um local para ser um ambiente de paz e de tranquilidade, por conta de jovens com uso e abuso de substâncias psicoativas, muitas drogas na cidade, alto índice de criminalidade, e essas pessoas voltando, vejam bem, voltando para a área urbana, porque essas pessoas encontram mais segurança, muitas vezes, na área urbana do que no ambiente rural. Isso é um completo contrassenso social que hoje se vive. E aí nós temos um risco muito maior nesses adolescentes, né? Inclusive do risco de suicídio, que por mais que sejam mal vistos dentro desse contexto do interior, mas eles têm que ter um olhar atento, porque eles também estão com grande risco de suicídio. Ok? Continuando, nós temos que perceber que muitas vezes o adolescente ele está pedindo socorro. Não é só aborrecência, porque é aborrecente. Porque aborrecente é assim mesmo, isso é uma fase. Adolescente que só vive trancado dentro do quarto, adolescente que não fala com ninguém, adolescente que não consegue ficar chateado com alguma coisa, chegar e comentar.
Porque se o adolescente ele não tem espaço para fala dentro da própria casa, muitas vezes ele chega na escola com um sentimento de agressividade, com um sentimento de revolta, com um sentimento de irritação. E ele vem sofrendo psicologicamente, psiquicamente, dentro da sua casa. Ele não tem espaço para fala, ele não tem espaço para pedir socorro. E muita atenção no comportamento de rebeldia, de aborrecência, porque muitas vezes isso é um pedido de socorro. Uma situação bem interessante, pode jogar a próxima na tela, por favor, que 15% dos deprimidos, eles vão se suicidar porque tudo perdeu a graça. Eles relatam, eu não consigo mais ver graça em nada. Então, a pessoa gostava muito de comprar roupas, a pessoa vai numa loja, ela simplesmente não vê mais graça nenhuma em olhar aquilo. Uma pessoa gostava muito de pescar, ela não quer mais ir pescar. Uma pessoa gostava muito de ir para a igreja, não quer mais ir. Então, tudo perde a cor, tudo perde a graça. E quando a pessoa chega nesse sentido, ela tem baixa autoestima, ela não tem valor, ela não é tão bonita, ela não é tão inteligente, ela não é tão boa em nada que ele faz. Ela começa a se isolar, ela não vê motivos para que ela continue viva, porque ela só dá trabalho, ela é um peso para as pessoas. Então, muita atenção nesse discurso das pessoas comentarem na sua presença que as coisas estão muito sem graça. Então, pode passar. Outra situação, a pessoa de uma hora para outra está numa deprê, numa situação, a pessoa resolve comemorar em grande estilo o seu aniversário. Ou então comemorar em grande estilo o seu ano novo. O Natal, datas comemorativas em geral. Cuidado com datas comemorativas. Existem muitos casos que as pessoas resolvem fazer aquilo como uma forma de despedida. Aquele é o momento onde a pessoa resolve se despedir e muitas vezes no final da festa ou no dia seguinte elas cometem um ato suicida. Então, muita atenção para essas melhoras súbitas, né? Porque existe melhora, mas não é necessariamente um milagre que vai acontecer de uma hora para outra. É um processo de melhora que a pessoa vai passar. Outra situação também quando você vê uma pessoa que tem um potencial suicida, é muito importante o respeito ao sentimento alheio. O respeito é fundamental, porque é muito comum a pessoa ter uma fala de que ela não se sente bem, que ela não se sente mais identificação com as situações, que era muito melhor ela estar morta, que ela não tem mais vontade de viver. Aí ela ouvir comentários do tipo, isso é frescura, isso é falta do que fazer, você precisa arrumar um namorado, você está muito desocupada, você não tem fé. Tu imagina você falar para uma pessoa que muitas vezes vive na igreja, sempre estudou a Bíblia, um ministro religioso, por exemplo, um padre ou um pastor, você virar e dizer assim, você está deprimido porque você não tem fé. Será mesmo que o padre Fábio de Mello, como tantos outros, que passaram por períodos de ansiedade e depressão, são pessoas sem fé? Você acredita que eles têm uma fé menor do que a sua, por exemplo? Será mesmo que uma pessoa ela não tem vontade de sair daquela situação e ela encontra-se naquela situação de sofrimento porque ela quer, porque é da vontade dela que ela esteja daquele jeito? Então, nós precisamos ter respeito, nós precisamos ter empatia, precisamos procurar nos colocar no lugar do outro, estabelecer uma conexão. E estabelecer uma conexão não é com crítica que se faz, não é criticando que você vai estabelecer a conexão para você ganhar a confiança daquela pessoa e encontrar em você um porto seguro. O compartilhar, o estar disponível é muito importante. Eu não sei o que fazer com o que você está me dizendo, mas nós podemos encontrar quem saiba. Se você está no interior distante, você não tem acesso a um psiquiatra, você sequer muitas vezes tem um psicólogo, apesar da maioria dos nossos interiores hoje já ter algum psicólogo na cidade, procure as pessoas da área da saúde, procure as pessoas das instituições religiosas, mas procure alguém e não deixe essa pessoa só. Porque tem perguntas que são fundamentais e básicas da existência humana. Pode colocar aqui na tela, por favor. Olá, como você está? E não se contentar com tudo bem.
Porque tudo bem é a resposta padrão. É o que nós falamos para todas as pessoas de forma padrão. Como estão as coisas contigo? Como é que tá? Como é que tá a tua vida? Como é que estão tuas coisas? Como é que você está no trabalho? Como é que você está na escola? Como é que está em casa? O que é que você anda fazendo? Ah, eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada? Por que a pessoa não está fazendo nada? Tem alguma coisa estranha, porque ninguém... A única pessoa... quer dizer, a única pessoa não. É, o único ser vivo que nasce para não fazer nada é peixe que só nada. Então, se a pessoa não é peixe, não tem por que só nadar. Não existe isso. A pessoa tem que ter atividade, ocupação. Idoso. Idoso dentro de casa, ninguém deixa o velho fazer nada. Absolutamente nada. Não mexa nisso, não pegue naquilo. A primeira coisa, ai, doutora, sabe o que que é? É que a mamãe não deixa, a secretária vem fazer a comida, ela fica lá querendo se meter. Eu digo, e daí? Ela fez comida a vida inteira ela cozinhou, ela sabe como é aquela comida que ela gosta. Aí a velhinha tem que ficar, a vida inteira ela fez tudo. Ela tem que ficar sentada no sofá, sem fazer nada, só remoendo pensamento negativo. Se ela tem algum problema de limitação que ela não pode mais, por exemplo, lidar com o fogão, mas ela pode sentar à mesa da cozinha. Ela pode cortar as verduras. Ela pode orientar como ela gosta. Porque tem muito idoso hoje que é obrigado a comer a comida que as outras pessoas fazem e que não são como ele gostaria de se alimentar. Você gostaria de ser obrigado a comer uma coisa que você não gosta? Claro que a gente, quando fala de doenças degenerativas, a gente fala de envelhecimento, a gente não vai todo dia fazer rabada para uma pessoa idosa. Mas quando a gente fala de qualidade de vida, isso significa também eu escolher o que eu quero comer, o que eu posso comer. Eu escolher como eu quero temperar o meu alimento. Se isso é feito de forma inadequada, isso é feito ajuste. Mas não necessariamente a pessoa nunca comer nada do que gosta nem como gosta. Porque ninguém gostaria de passar por uma situação dessa. Pode passar. Seguindo, a gente também tem uma situação interessante. Às vezes as pessoas elas querem abordar no coletivo. Isso é uma questão muito pessoal, muito individual. Então não é na coletividade que vai se resolver. Chame a pessoa à parte, chame ela no canto, crie uma oportunidade, crie uma visita. Mana, vem cá, queria falar um negócio contigo. Leve a pessoa no quarto, leve a pessoa na sala, em um ambiente reservado. E diga, mana, percebi que tu anda tão jururu. Tu não tá muito bem, não. Me conta, o que está acontecendo? Que tu não tá vindo mais para a escola, não tá vindo mais para a igreja. Anda rabugenta, anda reclamando, que às vezes esse é o sintoma. A pessoa ela fica calada ou então ela reclama de tudo. Nada tá bom, nada presta. Atenção para esse tipo de comportamento depressivo. E outra coisa, gente, não tem nada pior do que a pessoa dizer assim, por exemplo, ai, para mim a minha vida acabou, porque meu marido foi embora. Aí outra pessoa diz assim, menina, para com isso. Meu marido me deixou, com 2 meses eu estava era com outro melhor. O seu exemplo de vida serve para quem? Para você. O seu exemplo de vida serve para você. O seu exemplo de vida não serve para as outras pessoas. Então veja muito bem, cada pessoa tem uma capacidade de resiliência, cada pessoa é feita de material diferente, cada pessoa tem uma capacidade de superação. Se existe uma pessoa que há 1 ano sofre pelo luto do pai e da mãe, essa pessoa precisa de ajuda. Se você, no dia seguinte que morreu o pai e a mãe, estava trabalhando, é porque você tem uma resiliência melhor. Ou não, porque muitas vezes isso é fuga. Muitas vezes quem está casado na semana seguinte que fez uma separação, não é porque superou e resolveu, não. É porque queria mostrar alguma coisa para alguém. Cada comportamento, ele só serve para si. Ele não serve para os outros. Então, nós precisamos estar naquele momento com o olhar em cima do outro indivíduo. E não em cima de quem está ouvindo e aconselhando. Não tentar resolver o problema de ninguém é muito importante.
A pessoa é que tem que resolver o problema dela. Fulano, o meu marido me bate. O que tu acha? Eu me separo dele? É uma decisão que só você pode tomar. A pessoa vai lhe pedir um conselho. Não tome decisões de vida por ela. Ela é que tem que tomar as decisões da própria vida. Uma pessoa chega e diz: eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais vir para cá. Eu vou pedir demissão. Será que é uma coisa lúcida, racional e lógica? A pessoa pedir demissão da sua forma de sustento? Ou será que essa pessoa não está adoecida? E, na verdade, ela não quer pedir ajuda. Ela não quer se afastar para o adoecimento porque ela não quer mostrar para as pessoas que ela é fraca e que ela tem um transtorno mental. Vamos refletir. Ela sempre trabalhou. Aí, de um momento para outro, ela é preguiçosa. De uma hora para outra, ela é a pior profissional que tem. Algo anda de errado. Muito importante respeitar os limites, mesmo quando existe uma amizade profunda. Quando você percebeu que isso estava acontecendo? Aconteceram outras coisas que lhe entristeceram? Qual foi o local? Qual foi o momento? Né? Como você se sentiu quando fulano agiu dessa forma com você? O que passou pela sua cabeça naquele momento? E como você está se sentindo agora? Vamos entender. Nunca perguntar por quê. Menina, mas por que tu pensa em se matar? Se a pessoa soubesse por quê, ela ia lá e resolvia. E ela eliminava o seu sofrimento. Então, quem vai fazer escuta, quem vai fazer acolhimento, não está ali para pressionar e para colocar a pessoa na parede. Porque essa palavra porquê, ela já vem embutida de muito significado. Do significado da culpa, do significado da crítica. Então, se a pessoa já está se sentindo suficientemente mal, não precisa ninguém ir lá chutar cachorro morto e fazer a pessoa se sentir pior. Muito importante você estabelecer a conexão. E essa conexão que nós falamos, muitas vezes, ela é estabelecida da seguinte forma: quando você ouve o relato e você sintetiza exatamente o que a pessoa falou. Então, não é para você aconselhar, é para você mudar o que a pessoa disse. É simplesmente para você pegar a fala da pessoa e sintetizar e devolver. Da seguinte forma, vou dar exemplos. A pessoa disse para você, vamos pegar o exemplo que eu mencionei, da questão do abandono de casamento, da questão do abandono de emprego. A pessoa diz isso para você. Aí você, no final, escuta a pessoa, ela falou bastante. Você pode, por exemplo, dizer assim: entendi. Para você, o trabalho tem sido muito pesado, a ponto de você pensar em desistir. Para você, esse casamento não está sendo muito positivo, a ponto de você pensar em pensar que não vale mais a pena viver dessa forma. Eu te entendo. Você não aconselhou, você não julgou, você não estabeleceu porquês. Você simplesmente ouviu e sintetizou. E a pessoa, nesse momento, estabelece uma conexão com você. Ela se sente compreendida. Ela se sente acolhida. Porque alguém entendeu. E nós precisamos trabalhar. Essas pessoas estão em desvalia, elas estão se sentindo sem valor nenhum. Essas pessoas estão se sentindo desamparadas. E nesse momento do desamparo, quando alguém chega e estabelece uma fala de conexão, e chega lá e diz: você é apoiada por mim. Eu te entendo, eu te compreendo. Isso pode mudar a vida de quem está do seu lado. Outra situação interessante é repetir coisas que a pessoa falou para que ela dê continuidade. Isso é uma técnica muito utilizada, né? Para a pessoa refletir. A pessoa, por exemplo, diz assim, vou colocar uma fala: eu não sirvo para nada. Você não serve para nada? Mas o que você faz, por exemplo? E expor as coisas boas que aquela pessoa tem na vida. E fazer com que ela traga à memória as coisas boas. Fazer com que ela traga à memória que se ela, por exemplo, tem um trabalho, esse trabalho ajuda muitas pessoas. Então, veja bem, a pessoa traz um exemplo de uma fala:
as coisas estão tão difíceis. Eu não estou sabendo como agir. Eu não estou conseguindo lidar com tudo isso. E você devolver da seguinte forma: é verdade, eu tenho percebido, essa nossa conversa tá sendo muito esclarecedora, que você tem passado por momentos muito difíceis. Mas eu sei que você é mais forte do que isso. Que você pode, que você consegue. E nós estamos juntos. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe apoiar. Eu estou aqui para superar essa dificuldade. Não superar essa dificuldade para você, mas superar essa dificuldade com você. Lhe ajudar a encontrar caminhos. E se a pessoa passa por cima de pontos importantes, porque ela diz assim, é muito interessante, às vezes elas estão em consultório, elas dizem assim, não, só uma vez nessa semana que eu fiquei pensando em morrer, mas foi só essa vez mesmo. Aí ela passa adiante como se isso não fosse importante. Como se isso não fosse para se dar valor. Então, muitas vezes, nós precisamos ter esse olhar atento de que a pessoa desvaloriza o que ela não quer enfrentar. Quantas vezes você fez um mal feito e você não queria que seu pai e sua mãe descobrissem? E aí você escondia. Ah, eu melei a cozinha toda, eu vou limpar aqui antes que alguém veja. Só que aí, na inocência da criança, a criança pega aquele pano todo sujo de geleia que ela derramou para todo quanto é canto e ela esconde num canto que todo mundo vai achar. Então, esse comportamento, que parece ser tão típico infantil, ele acontece na vida adulta. Mas ninguém esconde pano com geleia. Esconde sentimentos, esconde emoções, esconde pensamentos. E aí é aquele chegado momento onde a pessoa tem a certeza que ela vai ser criticada. E ela recebe um abraço. Ela recebe um eu te apoio. Ela recebe um eu te entendo. Prosseguindo, por favor. Não tenha uma atitude automática de escutar roboticamente. Demonstre respeito e atenção. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas, eu sempre digo isso, as pessoas não se olham mais, né? Então as pessoas estão conversando com as outras, mas elas estão olhando para onde? Para a tela do smartphone. As pessoas hoje em dia falam mal de celular. Eu disse, gente, isso acontece desde quando eu era criança. Não, você já tem mais de 40 anos. Quando você era criança, não tinha celular. Não tinha celular, mas tinha televisão. Tinha televisão, sim. E todo mundo ficava assistindo televisão. E todo mundo naquela época, eu me lembro muito bem, já falava mal de novela, que a novela e a televisão era um ambiente de discórdia da família brasileira. Era exatamente assim. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, era uma tela só, tá? E hoje em dia cada um tem a sua. Pode seguir. Vamos lá? Muito importante, nós já até comentamos sobre isso. Se alguém falar em suicídio, mesmo que de forma indireta, tiver aquelas falas que nós já mencionamos, leve isso a sério. Isso não é motivo de piada, isso não é motivo de brincadeira, tá? Não deixe a pessoa sozinha. Procure a ajuda do profissional de saúde mental, do profissional de educação, do profissional religioso. Procure ajuda. A ajuda que é importante. Não importa de onde ela venha, mas importa que essa pessoa se sinta acolhida. Se você não sabe o que fazer, não fique só. Divida esse fardo. Acompanhe essa pessoa a um médico ou um psicólogo. Ou ainda, ligue para um 188, que é o CVV, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. O 188, ele salva vidas. Eu tenho um relato de pacientes que chegam no consultório dizendo, doutora, hoje em dia eu até estou melhor, mas quando eu estava pior, que eu não conseguia nem sair de casa para uma consulta, eu várias vezes fiquei conversando com as pessoas do CVV pelo Facebook, pelo telefone. E foi muito bom, porque eu me senti acolhida, me senti amparada. Vamos ver agora como ocorre a prevenção efetiva. A melhor forma de nós prevenirmos suicídio é exatamente através da psicoterapia, de medicamentos que podem ajudar a maioria das pessoas. Tratar, veja bem, eu dei uma informação no início, não foi uma informação à toa.
98,5% das pacientes, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, tem um transtorno de base, tem uma doença mental por trás disso. Significa que isso precisa de tratamento. Isso precisa de tratamento multidisciplinar. Não adianta só tomar remédio. Muitas vezes vai ajudar muito fazer terapia, mas em muitos casos essa pessoa vai precisar de uma abordagem farmacológica, porque esse cérebro não sofre de hoje, ele já sofre de muito tempo. E o profissional psicólogo, ele vai detectar qual é o indivíduo que vai precisar desse apoio e qual não vai. Mas muitas vezes você não tem um psicólogo para fazer essa avaliação. Então, na dúvida, procure a ajuda de onde você estiver dentro da sua possibilidade de recurso. E o que nós precisamos para prevenir o suicídio na escola? Então, quando a gente fala de escola, a gente fala do ambiente de convivência social. Pode passar. Nós falamos de um ambiente onde precisa ter o que nós estamos tendo aqui na SEDUC, onde o Setembro Amarelo ele não funcionou só no ano passado para falar para as pessoas que todo mundo ia se vestir de amarelinho e que aquilo era bonitinho. Não, não é para isso. O Setembro Amarelo funciona para as pessoas falarem sobre suicídio, não só em setembro, mas em todos os meses do ano. O Setembro Amarelo, ele funciona e a SEDUC leva isso a sério quando se preocupa com os professores que estão deixando de trabalhar, com os alunos que estão deixando de estudar. E isso está sendo detectado antes da pessoa ser exonerada por abandono de emprego, detectado antes do aluno ser dado como vagabundo, que ele não quer estudar, que ele não vai para aula porque ele não quer. Quando, na verdade, ele está com depressão, ele tem transtorno de humor, ele tem envolvimento com drogas, e ele tem situações que precisam de ajuda, e que essa ajuda pode ser por você. Você pode estar ajudando essa pessoa. O preconceito, o estigma, a pessoa não querer ser taxada como um portador de transtorno mental. A pessoa não querer abrir o seu coração, como dizemos no popular, para que aquele momento ela fale das suas fragilidades. Então, essa pessoa muitas vezes está precisando de um olhar melhor. E é muito interessante que uma instituição que tem uma abrangência, uma amplitude tão grande, esteja se preocupando com esse olhar. Mas não é o secretário, não são os gestores da sede que vão fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença para a melhoria contínua desse cenário é você. E por isso nós estamos aqui, falando sobre prevenção ao suicídio. Para nós falarmos de vida e nós falarmos de como você, dentro da sua realidade, pode mudar essa história. Muito obrigada. Meu nome é Alessandra Pereira e agora nós vamos chamar um intervalo de 10 minutos para que vocês possam formular essas ideias sobre o que nós conversamos. Voltando aqui com esse interior maravilhoso e nós vamos agora às perguntas. Aquele momento que não quer calar, das dúvidas que vocês têm. Vamos lá. Quais são uma pergunta, por favor? Estão todas aqui pensativas. Vamos lá. Estamos aguardando as perguntas. Ótimo. Então tem um membro aqui da plateia, nossa amiga, a Cat. A Cat está perguntando o que a pessoa deve fazer, onde procurar atendimento. Então, por exemplo, no interior, eu atendo a Untases uma vez ao mês, pode procurar o CAPS, né? O CAPS tem toda uma estrutura de acolhimento. Inclusive, gostaria de mandar um abraço, coraçãozinho aqui, para as minhas amigas lá de Altazes, tá? O pessoal do CAPS é maravilhoso. A gente pensa no CAPS organizado, no CAPS onde as coisas funcionam. É esse CAPS de Altazes. Então, quem for de Altazes, tiver alguma dificuldade, procure o enfermeiro Jandinho, procure a psicóloga Diva, a doutora Diva é uma pessoa maravilhosa, a psicóloga Iracema, e todos vão estar e toda a equipe também, que eu não vou mencionar o nome de todos, que vão estar de braços abertos para orientar e acolher todos os casos que lá chegarem. Nós temos em Quari o Dr. Sóstenes, que eu comentei, né? Nós temos CAPS também em Manacapuru, Itacoatiara. Maués tem CAPS, mas parece que no momento está sem o profissional psiquiatra, não tenho certeza, mas tem a equipe para fazer acolhimento. E
também pode ter algum tipo de assistência em outros interiores que eu não esteja lembrando. Agora, pelo sistema de regulação, SISREG, a pessoa pode, se necessitar da avaliação psiquiátrica, estar marcando uma consulta para via capital. Na capital, temos atendimento em todas as policlínicas, né? Policlínica Zeno Lanzini, Policlínica Codajás, que eu também atendo nesses locais. Tem a Policlínica Franco José Lins, que fica na Redenção. Temos a Policlínica Gilberto Mestrinho, que fica no centro. Então, todas as policlínicas e os CAPs também têm agendamentos. Só que no CAPs, geralmente são para moradores da capital. E nos interiores, quando é marcada uma consulta pelo sistema de regulação, é direcionado às policlínicas. Vamos lá, meninas, outras questões. Olha, elas não querem, estão com vergonha, presta atenção. Vamos lá, pode se animar. Aproveitando Amanda. aqui a oportunidade, gostaria de perguntar sobre, antecipando aí, eu sei que a senhora vai fazer uma palestra futuramente sobre o papel das mídias, né? Mas no interior a mídia também funciona, né? Então acho que cabe uma orientação assim também, porque a gente fica muito preocupada com a divulgação que é feita do suicídio, da automutilação, e aí não se tem um cuidado de como divulgar isso, né? O que a senhora poderia falar sobre esse assunto? Perfeito, a Amanda colocou o dedo na ferida. Então, nós vamos ter um seminário, né, chamado Suicídio, Papel da Mídia, dia 15, na Fundação Amazônia Sustentável, né, aqui em Manaus, vai ser no período da manhã, tá no Facebook, tá nas redes sociais, e a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, tem uma cartilha de orientação à imprensa. Mas, independente da questão da cartilha, eu vou dar umas dicas para vocês. O suicídio, ele não deve ser popularizado de forma romantizada, de forma glamourizada e nem explorado de uma forma pejorativa. Então, às vezes, as pessoas não devem, de forma alguma, expor métodos, expor fotos, muita atenção nas redes sociais, porque hoje em dia é muito comum acontecerem essas situações, as pessoas terem o mau gosto de fotografarem e divulgarem isso na mídia. Ter respeito com essa família que passa por esse momento de luto. Muitas vezes, em cidades pequenas, é mais comum a rádio peão. A rádio peão é muito mais eficiente. Então, se você tem contato com uma notícia maldosa, feita de forma maledicente, sobre uma situação de suicídio, não propague. Faça com que isso se interrompa em você. Muitas vezes há postagens ditas preventivas, divulgando métodos e divulgando assim: olha, veja se isso não chegou até você, porque está sendo divulgada essa postagem dizendo como fazer uma forca. Se você está fazendo essa transmissão, divulgando a imagem, você é o primeiro que está propagando. Você é o primeiro que está multiplicando. E muitas vezes isso são fake news geradas exatamente com esse interesse. Que são revestidos de proteção, revestidos de prevenção, mas na verdade são exposição de métodos. E a pessoa que está com uma ideação suicida naquele momento, ela pode ter uma ideia. E a ideia pode ser uma ideia que vem de você, que estava com o objetivo de prevenir, mas que vai ser recebido pela pessoa com ideação suicida ou que está em um quadro depressivo, ou de transtorno de humor, em abuso de álcool, de forma muito diferenciada. Então, temos que ter cuidado em como se propaga em rádio, porque tem tanta coisa bonita para se falar no rádio e na TV, ao invés de se falar de situações humanas pouco favoráveis. Se hoje você acessar um noticiário, ao encerrar aquele noticiário, conte quantas notícias boas você escutou e que vão edificar a sua vida e quantas notícias ruins você vai desligar a televisão aterrorizada com as desgraças que estão acontecendo. Isso não faz bem à saúde mental de ninguém. Primeira coisa que eu digo para as pessoas: não leia jornal, não
Não leia jornal que só traz desgraça, porque tem muitos jornais que assim, só tem coisas, barbaridades. Não assista esses programas populistas e sensacionalistas, porque esse tipo de mídia não é o tipo de mídia que ajuda a construir uma sociedade melhor. Beleza? Bom dia. Bom dia, estão ouvindo? Meu nome é Janira Moraes, eu sou psicóloga da Coordenadoria 4 de Ensino. E, assim, diante do que foi exposto na palestra, né, observei que a maioria, digamos assim, é de mulheres que tentam ou que têm ideação suicida. Mas, por outro lado, a gente não observa que as drogas, elas são desestabilizadoras do cérebro, né? E que se tornam, a partir de um certo momento, o efeito de álcool e outras drogas, que é disso que eu quero falar, se tornam doenças mentais. As pessoas que usam álcool e drogas são doentes mentais, né? Aí eu pergunto, de que forma poderia ser feito esse manejo, como bem a senhora colocou, onde não tem, como no interior, não tem a rede. Aqui para nós, inclusive, nós não temos psiquiatras que estejam atendendo. Nós temos em alguns locais, como a senhora colocou, mas esse mês passado eu até entrei em contato com a sua clínica a respeito de um rapaz usuário de álcool e drogas e outras drogas, né, que estava para internação e precisava de uma avaliação psiquiátrica por causa de um distúrbio do sono. E aí não tem psiquiatra na rede, não tem como fazer esse manejo, como tratar essa situação se a gente não tem o profissional que deveria fazer. É assim, na verdade aqui em Manaus nós temos um CAPS, álcool e drogas, né? E na estrada do Rio Preto da Eva, nós temos o CRDQ, que é esse local que vai para a internação. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele é detectado nessa situação, aqui em Manaus, para acompanhamento de álcool e drogas, ele deve ser encaminhado para o CAPS de álcool e drogas, né? Quando o indivíduo é detectado numa situação de fragilidade e ele aceita o tratamento, ele pode ser encaminhado para o CRDQ. E muitas vezes o que acontece nos interiores é que o uso e abuso de álcool ele é muito intenso, porque as pessoas perdem principalmente o referencial cultural, que isso acontece muito na questão dos indígenas. A gente não pode deixar de alertar para o alto índice de suicídio em Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença, né? Nós não podemos deixar de mencionar esse dado que é muito importante. E as pessoas banalizam a experimentação de drogas, como se fosse parte da adolescência, uma coisa corriqueira. E aí eu trago uma informação muito importante, que a experimentação em uma única vez na adolescência de maconha, de cannabis, ela já traz prejuízos para o restante todo da vida do indivíduo, podendo aumentar a ideação e as tentativas de suicídio. Então, um estudo muito interessante que foi feito em 2014 ou foi 2015, né, que mostrou que as pessoas que tiveram algum contato de experimentação com cannabis, elas desenvolveram mais ideação suicida do que as pessoas que não tiveram esse contato. E as pessoas banalizam como se fosse normal de todo adolescente experimentar uma cachaça, um álcool, uma cerveja, outras drogas. Preste atenção na sua família. Adolescente está com o cérebro em formação. A maioridade não é colocada como 18 anos à toa. Entre 18 e 21 anos, o cérebro está concluindo o seu amadurecimento, a sua maturidade. Ser exposto a álcool, que é a porta de entrada do uso de substâncias nessa faixa etária, é lesivo para um órgão que ainda está em desenvolvimento. E o que nós encontramos hoje em dia são muitos jovens que com 13, 14, 15 anos de idade já iniciam o uso moderado até pesado de álcool, inclusive no âmbito familiar, compartilhando e comungando com a família dos churrascos de domingo, em pé de igualdade no uso da cerveja. Se isso acontece na sua casa, preste atenção ao que você faz com o cérebro dos seus filhos quando existe permissividade no ambiente doméstico.
Sou eu agora. Pode falar. Pronto. Não, pode falar que ele capta lá. Pode falar. Bom, você falou que Tabatinga, São Gabriel tem um índice grande de suicídio. Eu queria saber assim, o que a associação fez ou está fazendo de forma preventiva, já que o índice lá é muito grande dentro dos indígenas. E eu percebo que lá não tem psiquiatra, não sei se tem psicólogo. Eu participei da jornada, teve uma colega que já fez um trabalho lá, a Naira, tem um resultado, mas no momento eu desconheço se tem ainda psicólogo lá e seria necessário, né? Bom, esses municípios eles têm sim vários psicólogos, inclusive no movimento do Setembro Amarelo, essa semana já teve várias atividades lá, né? Estão sendo desenvolvidas atividades na escola, sendo desenvolvidas atividades no âmbito universitário, e ainda de forma bem incipiente, porque a Fiocruz tem vários trabalhos que desenvolveram lá, inclusive em relação ao suicídio, né? Vários não, alguns trabalhos. E o movimento do Setembro Amarelo, ele tem feito atividades em São Gabriel, e essa semana foram divulgadas as fotos, né, das atividades que estavam sendo desenvolvidas lá. Agora, é muito importante que seja mencionado que essas atividades, elas são atividades que ocorrem pela boa vontade, assim como todas as atividades do Setembro Amarelo, de pessoas que querem trabalhar nessa causa. E se você é uma pessoa que você quer se engajar no movimento, você quer trabalhar nisso, que você quer desenvolver essas ações, você não precisa ser convidado, você precisa se convidar. E que nós também não podemos ficar esperando que ações externas aconteçam para que nós tenhamos a atitude positiva, a atitude de acolhimento. E esses locais, eles são muito carentes da atenção especializada. Mas a escuta ativa, o acolhimento dessas pessoas para que seja direcionado, né? Não é só você escutar e você não fazer nada, mas você ouvir, acolher e você ir buscar junto com a pessoa o profissional de saúde mental adequado para a resolução do problema é muito importante. Porque, como eu já mencionei, os indígenas dessa região, eles têm muita perda de vínculo com os laços culturais e familiares. E isso leva à necessidade de um ressignificado da existência. E quando não ocorre essa ressignificância, eles perdem o sentido de viver. E é muito comum finais de semana onde tem verdadeiros rituais e que ao longo do rio, depois de determinados momentos, são encontrados diversos indivíduos que cometeram suicídio. Bom dia, me chamo Paula Caroline, trabalho na gerência de programas e projetos de atendimento escolar GEPAI. E minha dúvida é em relação ao desafio do nó. Em 2017 nós tivemos a Baleia Azul, que terminava a brincadeira, né, na tentativa ou mesmo no suicídio, e agora nós temos o desafio do nó. Qual a tua orientação para nós profissionais para a gente trabalhar preventivamente com essa temática, com esse desafio? Bom, é assim, muitas vezes a gente tem que compreender qual é o papel, né, de cada esfera. Mas a questão da prevenção de jogos, de aplicativos, de grupos sociais, que tem grupo só de pessoas com ideação suicida no WhatsApp. Então, a prevenção disso não é apenas da esfera da escola, não é apenas da esfera da saúde. Isso inicia dentro de casa. Porque é dever de todo pai e de toda mãe saber quais são as conexões sociais dos seus filhos. Existe aplicativo onde você monitora quais são os acessos que os filhos fazem. Você insere aquilo num grupo de família e você consegue ver quantas horas o teu filho jogou no Xbox, o que ele acessou na conta, o que ele fez dentro do e-mail. Então, tudo isso são situações que podem ser monitoradas. E não é quebra de privacidade. Se você tem um filho,
você eventualmente supervisionar o conteúdo do que ele está teclando, do que ele está postando e com o que ele está falando. Portanto, que isso seja feito com respeito ao outro. Porque eu já vi muito pai e mãe pegar o telefone do filho, olhar, pegar algum conteúdo e depois utilizar isso como chacota para a criança, para o adolescente, como ridicularização, como censura. E aí você não está ajudando, você está piorando o isolamento, porque aí a pessoa vai bloquear, colocar a senha, não lhe dá mais acesso, apagar o que foi escrito ou o que foi digitado, disfarçar as situações. Agora, se você assiste as coisas junto com seu filho, se você vê o que ele está vendo, o que ele está postando, com o que ele está falando, com o que ele está teclando, nós não estamos falando disso só em relação ao suicídio. Mas muitas vezes existem pessoas mal intencionadas que podem estar abordando seu filho de forma sexual. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Que quem está de um lado pode estar bem intencionado, quem está do outro, que ninguém está vendo, pode não estar. E aí, meninas? Perguntas? Sentem-se contemplados? Bom, então assim, nós gostaríamos de agradecer e eu quero fazer um pedido especial nesse momento. Eu gostaria que todo mundo da equipe viesse para cá, para a gente fazer uma tela aberta com todos que puderam participar desse momento, que participam o ano inteiro planejando essas ações, né? Que isso não é uma ação só de setembro, mas acredite, toda essa equipe, todas essas pessoas passam o ano inteiro pensando nessas questões. Então, vamos lá. Todo mundo aqui. Para todo mundo aqui atrás. Ah, mas eu não vou ficar sentadinha não, né? Eu vou ficar em pé também. Vamos lá. Joga a cadeirinha para lá. Vem, junta mais aqui. Junta mais aqui. Junta todo mundo. Pronto, já. Entrou todo mundo na tela? Bom. Então, assim, nós gostaríamos de nos despedir de vocês nessa manhã, apresentando toda a equipe, né? Porque sem essas meninas trabalhando o ano inteiro para isso, fazendo esse planejamento, desenvolvendo essas ações, e eu sempre digo, me cutucando, me perturbando, mas é com o maior prazer, com a maior satisfação que eu faço isso, né? E que eu venho aqui conversar com vocês sobre temas, causas que nós defendemos, nada disso estaria acontecendo. Então, nesse momento, eu peço uma salva de palmas, mas é para vocês todas.